Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos traga, Senhor, a revelação e o entendimento da Tua palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra e possamos ser edificados por ela, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue, ó Deus, a operar milagres neste lugar, nessa manhã. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos traga a revelação. Jesus, uma promessa do Senhor foi que o Teu Espírito, o Espírito de Deus, nos ensinaria e testificaria a Tua palavra, cada uma delas, ao nosso coração. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que esse milagre, Senhor Deus, aconteça nessa manhã. Uma palavra, Senhor, que fala em todos os corações, de diversas formas, Senhor. Que esse milagre aconteça nessa manhã, para a glória do Teu nome, e possamos ser edificados pela Tua palavra, Senhor, que é poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, pode se assentar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 34 e 35. João capítulo 13, o Evangelho de João capítulo 13, versículo 34 e 35. Vamos ler o 33, acho que vai ficar melhor. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo e a Palavra de Deus veio para trazer salvação para a humanidade. O Evangelho não veio para resolver o nosso problema terrestre, mas sim o nosso problema eterno, que é a vida eterna, ou a morte eterna. Então o Evangelho de Jesus foi anunciado através dele mesmo. O próprio Jesus anunciou o seu Evangelho e as boas novas e a salvação. Jesus recrutou os seus discípulos, os mais próximos ali, os apóstolos. Jesus chama o seu discípulo e outros 70, e a Bíblia fala que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que se salvavam, ou seja, a cada dia acrescentava discípulos de Jesus, e nós somos os discípulos de Jesus, e por isso nós estamos aqui nessa manhã ouvindo a mesma palavra, o mesmo ensinamento, mas uma palavra que foi dita há mais de 2000 anos atrás, poderosa até hoje, e pode mudar a nossa vida. E através do Evangelho de Jesus, a nossa vida foi mudada. Amém? Nós nos convertemos a Jesus. Por isso que quando nós começamos a frequentar a igreja, começamos a conhecer a Jesus, nós nos convertemos, nós mudamos o rumo da nossa vida. E na nossa vida, quando nós nos convertemos, há alguns sinais, né? E nós vamos falar deles também. Mas Jesus disse que se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Uma das características do Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Ágape, que é o nosso nome, né? A nossa identidade, Igreja Apostólica Ágape. Nós somos uma igreja apostólica, uma igreja que implanta igrejas. Por isso nós temos um apóstolo, o apóstolo Alexandre. Recebemos a missão de enviar, nós enviamos missionários, nós implantamos igreja. Essa é a nossa missão na terra. Mas a nossa grande característica em todos os lugares tem que ser a ágape, que é o amor de Deus. Que é o que Jesus disse aos discípulos. Um pouco de tempo eu estaria aqui com vocês, mas para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Que seria a morte de cruz. Mas Jesus disse para os discípulos, para que todos saibam que vocês são os meus discípulos,
vocês têm que amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E a característica de Jesus dentro da igreja e do evangelho é o amor. Amor a Deus e o amor ao próximo. Quando nós chegamos em qualquer lugar, as pessoas têm que ver na minha vida e na sua vida o amor de Deus. O amor sem julgamento, o amor sem preconceito, o amor genuíno, o amor que não julga, o amor que não faz a distinção entre um e outro, mas o amor que abraça e recebe. Amém? Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, algumas coisas mudam na nossa vida, muitas coisas nós começamos a deixar de lado, e isso é com o tempo, porque quem vai nos ensinando é o Espírito Santo através da palavra, através do pastor, de um líder, de um amigo que através da Bíblia vai nos mostrando qual é o caminho de Jesus. Porque quando nós nos convertemos, a gente vem cheio de manias e pensamentos e atitudes que às vezes a gente nem sabe que é tão errado assim ou que é errado. Mas quando nós nos colocamos diante de Jesus e a luz de Cristo brilha em nossa vida, a gente começa a perceber os nossos erros e a gente começa a mudar. É ou não é verdade? A gente começa a mudar. E as primeiras características que começam a ser mudadas em nós, por exemplo, é o modo de falar. É o modo de falar. É o modo de se vestir, é o modo de se comportar em alguma situação. Porque quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, por exemplo, e nós nos deparamos com uma situação muito difícil, e nós confiamos em Deus. Eu confio em Deus, eu sei o que Deus pode fazer, eu sei o poder de Deus. Quando nós nos deparamos com alguma situação muito difícil, a primeira coisa que a gente faz é clamar a Deus. Como? Em oração, no coração, ou até mesmo se prostrando diante de Deus. Mas de repente diante dos amigos, a primeira coisa é, não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Isso não é comum. Não é comum. Quando nós falamos, não, em nome de Jesus vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Esses dias mesmo, eu vinha do trabalho, aí aqui na sentido Toninhas, em Seara está tendo a reforma na estrada, né? E a gente vinha naquele siga e pare. E aí uma irmã nossa estava encostada com o carro com o capô aberto. Teve algum problema. Aí eu logo encostei e lógico, a gente já se cumprimentou, precisa de ajuda, claro, vamos ajudar, já arrumamos água, já atendemos, agora você pode seguir viagem, porque nós somos irmãos, e um ajuda o outro. E nisso tinha um senhor sentado, e eu nem tinha visto ele. E aí, quando eu atendi a necessidade da irmã, ajudei, a gente se falou, deu risada, ela seguiu viagem, e aí eu entrei no meu carro para vir, e esse senhor veio correndinho assim, entrou na janela do carro, olha, o mundo precisa de mais pessoas assim, um senhor. Eu falei, amém, amém, é isso mesmo, Deus abençoe o senhor, que Deus continue nos dando, né, esse amor, essa garra. Ele, você é cristão? Eu falei, sim, sou cristão. Ah, amém, eu também sou. Então, percebe que numa fala, numa atitude que eu tive, que para ela, para mim, entre irmãos, a gente está aqui para ajudar um outro, e é isso que Deus espera. Mas para quem veio de fora foi um choque. Mesmo ele sendo cristão e discípulo, ele sabia que aquela atitude fez a diferença. Quando vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. E como nós manifestamos o amor de Deus, irmãos? Através de atitudes. O amor, a gente não guarda ele no coração, e eu digo para você assim, olha, eu te amo, viu? Te amo muito, mas eu nunca demonstro o amor. É como num casamento. Eu chego para a pastora Carla, para minha esposa, e falo, amor, eu te amo, viu? Eu te amo. Amor, você pode pôr o lixo para mim? Olha, eu te amo muito. Mas você pode pôr o lixo? Eu te amo tanto, como eu vou expressar para ela que eu amo? Pondo o lixo lá fora. Ontem mesmo, eu acordei, ela foi para a academia cedo, aí acordei, tomou um café, ela saiu correndo, eu acho, a pia com aquela loucinha do café, sabe? O coador, a chaleira, uns copos, umas canecas. Eu tomei meu café, olhei para a pia, lavo ou não lavo? Eis a questão, né, homens? Lavo ou não lavo? Ah, vou lavar, não me custa nada, né? Aí lavei. E aí ela chegou, a primeira coisa que ela fez, né, irmãs? Na pia. Não talvez porque ela esperasse que eu lavasse, mas porque ela sabia que ela tinha que lavar.
que talvez é uma obrigação, né? A mulher é movida assim por tarefas, né? Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o arroz, e aí enquanto o arroz vai fazendo, eu já vou botar a roupa para lavar, enquanto a roupa vai lavando, eu já vou varrendo o chão, e a hora que eu terminar de varrer o chão, eu ponho a mesa e a gente almoça. Eu acho que é assim, não sei, mas pelo que eu vejo em casa é assim. Então eu acho que ela já chegou, vai chegar em casa, lavar aquela louça, aí quando ela chega, a louça não está, opa, o que aconteceu? Quem lavou a louça aqui? E ela fez questão de perguntar, né? E eu estava no quarto, eu falei, vou ficar quietinho aqui, vai ser de surpresa que fui eu hoje. Nicole, foi você? Não, mãe. Yasmin, não. Quem foi? Foi você? Eu falei, fui eu, amor, claro. Eu que lavei a louça. Não, muito obrigado. Uma demonstração de amor. E como a gente demonstra o amor? Como as pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus? Demonstrando o amor um pelos outros. Não julgando. Não sendo indiferente, mas agindo em amor. As nossas atitudes mostrarão para as pessoas que nós somos discípulos de Jesus. E quando nós nos convertemos, a gente começa a ter essa mudança. A nossa vida começa a mudar. A gente começa a ter um pensamento diferente. As nossas atitudes começam a ser diferentes. Eu quero ler um texto com você. Aqui mesmo. João 14, 21. Diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja que o amor de Deus, ele é recíproco também. Se nós guardamos os mandamentos de Jesus, nós somos amados de Deus. E quando nós somos amados de Deus, o Pai se manifesta a nós. E quais são os mandamentos de Jesus? Quais são os ensinamentos de Cristo para nós como igreja? Amarmos uns aos outros, ajudarmos o próximo, sermos fiéis, sermos bons maridos, esposas, filhos, servos. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. Quando nós temos bondade de Deus no nosso coração, irmãos, quando nós expressamos amor ao próximo, o reino de Deus ele é manifestado através das suas atitudes. E assim como o reino de Deus se manifesta através daquilo que eu faço, o reino das trevas também se manifesta através das nossas atitudes. E quais são as nossas obras? O que nós temos manifestado nos últimos tempos? Como nós temos manifestado o amor de Deus, a manifestação dos discípulos e de como seguir os mandamentos de Cristo, de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É como eu fiz em casa. Você demonstra o seu amor para aquela pessoa e aquela pessoa te ama também, o mesmo tanto, ou até mesmo mais do que você o ama. E aquilo vira uma troca, né? Eu te amo mais e você me ama mais. Eu te amo mais e você me ama mais. Eu faço mais por você, você faz mais por mim. Olha que lindo. Olha que precioso é o reino de Deus quando nós colocamos ele em atividade, quando nós começamos a manifestar o reino de Deus. As características de mudança em nós são visíveis. São visíveis. Abre comigo rapidamente em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Nós vamos ler a partir do 25. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Amém. Deixai a mentira, versículo 25, e falai a verdade, para uns com os outros, porque somos membros um dos outros, precisamos um dos outros. Olha a unidade do corpo, olha a unidade da humanidade. Você precisa de mim e eu preciso de você.
Nós precisamos da oração um dos outros e até mesmo da ajuda. Até mesmo da ajuda. Como nesse caso, quando eu passava ali e aquela irmã precisava de uma ajuda. Entende que nós precisamos uns dos outros, e quando nós somos verdadeiros, quando nós somos sinceros, quando nós manifestamos o reino de Deus ele é propagado através das nossas atitudes. Só que nós temos, irmãos, um grande desafio, não só hoje, a cada dia que passa e a cada dia mais, nós temos um desafio muito grande, que é trazer o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. Porque o amor de Deus, o amor genuíno, ele é verdade. O amor de Deus, ele é a verdade. Tanto que aqui mesmo na Bíblia diz, quando nós lemos, deixai a mentira e falai a verdade, cada um para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O conceito de verdade, hoje em dia está difícil. Eu não sei de quem eu ouvi, eu sei que eu já ouvi, e alguém disse isso, e é uma verdade. Eu nunca vi um filho odiar o pai, crescer com sentimentos ruins, odiar o pai, porque foi corrigido enquanto criança. Mas eu já vi muitos filhos que não foram corrigidos pelo pai na sua infância, odiarem os pais enquanto adulto. Eu nunca vi. O meu pai sempre me corrigiu, a minha mãe sempre me corrigiu. O meu pai sempre contava, né? Hoje, um pouco, quando eu era mais menino, em casa, ele contava como a minha avó o corrigia severamente. Hoje ele entende que algumas coisas foram até exageradas na correção. No passado, né? As correções eram mais severas. Mas em nenhum momento ele odiou a mãe e o pai. E ele sempre foi corrigido, eu também. Mas eu já vi, meus irmãos, muitos filhos que não foram corrigidos e são rebeldes e odeiam os pais. Sabe por quê? Porque o amor, ele corrige, ele ensina. E muitas vezes nós somos enganados, nós pais, somos enganados em não corrigir os nossos filhos enquanto criança, e eles crescem, e a gente acha que está fazendo bem em não corrigir, mas é o contrário, estamos fazendo mal. Estamos fazendo mal. Quando eu tenho que corrigir as minhas filhas, é difícil. Por vários motivos, porque ninguém quer. É muito difícil o pai para corrigir o filho, no sentido que você ama tanto, que você sabe que aquilo vai doer no seu filho e na sua filha, e você não quer fazer aquilo, mas é necessário fazer. É necessário verdade. Como a Bíblia nos ensina, é necessário verdade, é necessário ensinamento. Então, quando nós falamos a verdade, ela vem, nos ensina, nos corrige e manifesta o amor de Deus. E por isso a Bíblia fala, falai a verdade uns aos outros. E aí logo depois ele completa, né? Não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque o nosso sentimento de ouvir a verdade vai ser difícil. Mas não dê lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aceite o tratamento, aceite a correção de Deus. Porque isso é amor. Então hoje, nos tempos que nós vivemos, se você corrigir, às vezes é até errado. Não é assim. É ou não é verdade? Não é assim, não é dessa forma. Mas eu nunca vi, irmãos, na história da humanidade, um filho odiar o pai porque foi corrigido. Nós temos a teoria e nós temos a prática e a realidade. Então nós temos que seguir os ensinamentos de Deus. O Senhor nos corrige, o próprio Deus nos corrige em amor. O Senhor corrige, Ele ensina aqueles que Ele ama. Ele nos mostra o caminho. E nós, como nós temos nos comportado para demonstrar esse amor? E a cada dia esse amor, ele é relativo. Até mesmo na igreja, se nós começarmos a pregar a correção, os ensinamentos de Deus, e nós pregamos, as pessoas às vezes, e até mesmo nós, não queremos ouvir a verdade. Que existe o inferno, que o inferno é real, que quem não guarda os mandamentos de Deus não o ama, e quem não guarda os mandamentos de Deus não tem a vida, não vai acessar o reino de Deus, e vai viver a morte eterna. É uma realidade.
A única coisa que Deus pede para mim e para você é não peque. O resto a gente pode fazer tudo. Só não peca. Eu achava que se eu virasse, né, crente, como se fosse se eu me transformasse num crente, eu não poderia mais fazer isso. Não, você pode fazer tudo. Você só não pode pecar. O resto, aproveita, desfruta, vai viver. Vive em família, vive em comunhão. Vá à praia, passeie com a família, faça viagens, saia com os amigos, dê risada. Só não peca. E quem nos ensina o que é pecado e o que não é pecado é o Espírito Santo. Através da Bíblia, através dessa pregação, através dos ensinamentos de Deus, nós podemos saber o que é e o que não é de Deus para a nossa vida. Amém? E aqui em Efésios nós lemos que aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não venha a mentir. Veja a transformação que a palavra faz na nossa vida. E as pessoas começam a perceber isso. E às vezes numa palavra sua, numa atitude minha, num gesto meu, as pessoas saberão que eu sou discípulo de Jesus. E a maior pregação do Evangelho sou eu e você. É o nosso comportamento. E Deus nos traz essa reflexão nessa manhã. Até onde nós temos guardado os mandamentos de Jesus, irmãos? Ah, pastor, mas olha, eu busco guardar, mas aquele irmão lá já errou, já julgou. Já colocou na balança a vida do irmão, já deixou de olhar para si mesmo. Nós temos que olhar para dentro de nós e a nossa transformação. Mas e o meu irmão? O teu irmão? Que te importa o teu irmão? Deus cuidará dele. Abre comigo, vamos voltar lá em João. João capítulo 21. João 21, versículo 21. Aqui Jesus tem um diálogo muito sério com Pedro. Versículo 21, diz assim: vendo Pedro vendo João, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Jesus tinha trazido ali um ensinamento para Pedro, para a vida dele, como seria a vida dele, o fim dele, como ele se comportaria diante do reino de Deus. E aí Pedro faz o quê? Pastor, mas Pedro, o apóstolo Pedro? Sim, o apóstolo Pedro. E ainda assim Jesus usou ele poderosamente. Poderosamente, ele foi cheio do Espírito Santo e usado por Deus. A Bíblia nos mostra não só as qualidades, mas também as falhas desses homens. Para quê? Para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver que Jesus pode nos usar também. Jesus não escolheu pessoas perfeitas não, irmãos. Jesus escolheu pessoas que eram improváveis, que ninguém acreditava. Jesus foi lá e chamou e usou eles, porque o poder de Deus se aperfeiçoou nessas pessoas e em mim e em você. Versículo 22, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Ponto final. Acabou a conversa aqui, Pedro. O que te importa a vida do teu irmão? O que te importa o que vai acontecer com ele? O que importa o que ele está fazendo? O que importa? Eu quero saber de você, Pedro. O seu comportamento. A você, segue-me. Segue-me. E graças a Deus que Pedro ouviu o chamado e continuou seguindo a Jesus. Porque através dele hoje nós somos abençoados através da palavra de Deus, dos milagres e tudo aquilo que o apóstolo Pedro fez. Amém? Mas veja que ele foi tratado por Jesus com a verdade. Meus irmãos, se Jesus falasse isso aqui agora, em rede nacional, na internet, o que ia ter de chororô? Que Jesus é esse? Mas que ignorante! Que é isso? Eu não quero esse Jesus. Olha que absurdo. Ele só perguntou. O amor traz a verdade. Jesus precisava ensinar Pedro a verdade. Pedro, a história de Pedro continua, né? Pedro ele foi tratado por Jesus diversas vezes. Então,
se você não conhece, até deixo para você esse desafio, procure conhecer a história de Pedro. Pedro foi usado pelo Espírito Santo tremendamente, mas também foi tratado tremendamente pelo próprio Jesus e pelo Espírito Santo. Porque eram homens improváveis, homens imperfeitos, mas cheios do Espírito Santo, que eram obedientes e tementes a Deus e amavam a Jesus Cristo. E foram mudados por essa palavra. Se Jesus falasse essa palavra hoje como um convite, eu quero convidar, imagina só, na internet, viralizou o vídeo, não sei quantas milhões de visualizações. Está lá um vídeo de Jesus falando, venham, sigam-me, mas não se importe com a vida dos outros, viu? Segue você a mim. Eu acho que ninguém ia. Ninguém ia. Por quê? Porque o amor hoje, ele está relativo. Está relativo. A Bíblia fala, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. O roubo é relativo. Hoje, não pela Bíblia. A Bíblia é clara. Aquele que roubava, não roube mais. Mas o que, pastor? Seja uma caneta, um celular ou um banco. Não roube mais. Acabou. Você se converteu, a sua história mudou. Aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Mas o que eu vou fazer? Você vai demonstrar agora o amor. E todos saberão que você é meu discípulo, quando vocês amarem uns aos outros. E quando você ama o próximo, você não faz o mal. Porque quando você está roubando uma caneta que seja, você está roubando de alguém. Não é verdade? Alguém está sendo defraudado com aquele roubo. Só que é relativo. Alguns tentam até ter uma lógica, né? O roubo. A mentira é relativa. Hoje em dia a gente tem que mostrar a verdade, o Espírito de Deus nos ensina a verdade, mas primeiro ele nos convence daquilo que está sendo distorcido por Satanás. E a nossa mente, irmãos, ela é cauterizada por essas informações. E por isso muitas vezes nós temos dificuldade de entender o verdadeiro amor de Deus. E o verdadeiro amor ao próximo. O amor ao próximo, ele é com verdade, ele é com ação. Ele é expressado em atitudes. Mesmo se um dia alguém chegar a você e disser verdades a você, como um pai corrige o filho. Aquela verdade, ela pode mudar a tua vida. Mesmo que doa. Por isso que a Bíblia já nos ensina, não deis lugar ao diabo. Você vai ouvir a verdade. Não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo vai querer te sufocar e dizer, aquela pessoa não te ama. Aquilo que ele tá confrontando você, e está mesmo. Através da palavra de Deus. Porque a Bíblia muda a nossa vida. Nós nos convertemos a Jesus. E quando nós nos mudamos o caminho, se eu sigo para cá, eu me converto a Jesus, eu viro, eu troco o rumo. Eu ando na contramão do mundo. E aquilo que o mundo faz, eu já não faço mais. E por isso Jesus disse que o mundo nos odiaria, porque nós não somos do mundo, mas nós somos de Cristo. E nós seguimos a verdade de Jesus. Mateus, capítulo 5. Versículo 13, diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca a debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Nós somos o sal e nós somos a luz. Veja que são duas coisas que fazem toda a diferença. Um arroz sem sal é difícil, né? Uma carne, um churrasco, se você vai fazer um churrasco hoje em família, se você esquecer o sal, a carne não vai ficar tão saborosa. Por quê? Porque o sal faz a diferença. Ele dá o sabor, fica mais prazeroso. Só que demais também estraga, né?
Então tem que ter o equilíbrio. Por isso que a Bíblia fala, seja a vossa equidade notória por todos. Equilíbrio. A gente não pode ser demasiadamente injusto. E a gente facilmente quer julgar um ao outro, facilmente a gente é exagerado em tudo. Então tem que ter equilíbrio. Mas são duas coisas que fazem toda a diferença, o sal e a luz. A luz. Se não há luz, há trevas. Mas se há luz, não há trevas. Quando Jesus transforma a nossa vida, irmãos, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Quando nós encontramos Jesus, as pessoas percebem na minha fala, no meu modo de vestir, na minha roupa. A primeira coisa que muda em nós são essas características físicas, que é a roupa, o jeito de falar, o modo de se comportar diante das situações, como nós falamos, e as pessoas começam a perceber, ei, você está diferente. É na verdade. Quando você encontra um crente, você não vê que ele é diferente? Pelo jeito de falar. Eu já encontrei pessoas que são tão bênção, tão crente, vamos dizer assim, né? Que ele não fala nada da Bíblia, ele não fala uma palavra assim, uma bênção, glória a Deus, aleluia. Não fala nada. Mas só de você conversar com a pessoa, você percebe que algo diferente tem nela. Ela fala das coisas normais da vida, do dia a dia. Por exemplo, sim, hoje eu acordei, levei as crianças na escola. É verdade, as coisas não estão muito fáceis, realmente. Mas vamos continuar, né? Sabe, assuntos normais. Aí você percebe assim, você fala, você é crente? Eu sou crente. Sabe por quê? Por causa do seu comportamento. A sua atitude, a sua postura de cristão já reflete a luz. Vós sois o sal e a luz. E aonde você for, você vai fazer diferença. Você vai brilhar, as suas obras serão manifestas. Como diz aqui no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante de quem, irmãos? Dos homens. Não tem como eu mostrar o meu amor para Carla através de vocês. Eu tenho que mostrar o meu amor para minha esposa, para ela. E como eu manifesto o amor de Deus para com Deus? Através dos homens. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão perceber, o André mudou. Ele mudou, o jeito de falar dele mudou. O comportamento dele mudou. Por quê? Porque eu me tornei sal e me tornei luz. E quando Jesus me chama para ser a luz e o sal, versículo 16, continuando, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando vos amardes uns aos outros, todos saberão que sois os meus discípulos. É uma grande tarefa que nós temos, irmãos. É uma grande missão que nós temos. E essa missão está nas nossas mãos. Nós podemos manifestar o amor de Deus de diversas formas, cada um na sua esfera de trabalho, cada um no seu campo de trabalho, na sua vizinhança, cada um aqui. Eu não posso ser luz na sua vizinhança, mas você pode ser luz lá para os seus vizinhos. Eu não posso ser luz no seu meio de trabalho, mas você pode ser. E por isso nós temos aqui várias pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. Por quê? Aonde você for, você vai ser luz. Quantas histórias, irmãos, que Ubatuba não é tão grande, hoje tem mais gente, né? Tem mais população, pelo menos parece. Mas quantas vezes eu andando pela cidade, aí eu ouço falar de alguém, e essa pessoa fala, vou usar o pastor Marcelo de exemplo. O Marcelo, sim. O pastor Marcelo trabalha com esquadrias de alumínio, né? É próximo ali de mim, da construção. Chego em algum lugar, quem que faz aqui? É o Marcelo, do alumínio. Aquele homem é uma benção, não uma benção, né? Mas ele diz, a gente é tão crente que tudo a gente fala igual crentez, né? Não, ele é uma pessoa boa. Olha, ele é muito verdadeiro, ele é muito correto mesmo. Dá até alegria na gente de saber que é um irmão nosso. Mas também, quando a gente ouve, nunca ouvi, tá, pastor Marcelo? Ruim, mas quando a gente ouve, não, Deus que me livre. A gente fica até caladinho, né? Puxa, não é verdade? Porque nós somos um corpo, é a mesma família. Aí a gente fica constrangido com aquela vergonha alheia, né? Não, tenta até mudar de assunto.
Eu nunca ouvi, já ouvi bênção do pastor Marcelo, nunca ouvi falando mal. Mas veja que quando nós manifestamos a luz, as pessoas percebem a luz de Cristo em nós. E isso, irmãos, eu falo com temor e tremor, porque não é fácil não. Não é fácil. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Jesus falou: Pedro, o que te importa do teu irmão, rapaz? É como se Jesus falasse: cuida da tua vida, cuida dos teus problemas. É que ele foi um pouquinho mais delicado, Jesus, né? Quanto a você, segue você a mim, deixa o teu irmão. Quando nós manifestamos o amor de Deus, quando nós nos convertemos a Jesus, as pessoas verão Jesus Cristo em nós. E essa palavra que Jesus disse vai ser rema, vai ser viva. Quando nós amarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, caminharmos juntos, todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar e pedir a Deus que nos ajude, irmãos. Pastor, mas não é errado pedir ajuda a Deus? Não. Nós lemos aqui: batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis. Se nós queremos ser o sal, se nós queremos ser a luz, nós podemos pedir para Deus: Deus, me ajuda. Me ajuda. E como falta, irmãos, a manifestação dos filhos de Deus em todas as frentes da sociedade. Todas. Algumas carecem um pouco mais. Mas uma que todos precisam, né, em comum, por exemplo, a saúde. E eu louvo a Deus porque muitos dos nossos irmãos fazem parte da saúde, trabalham na saúde. Como precisa de amor, de mais amor. Como precisa se manifestar um amor no hospital, no atendimento. Não é verdade? Nós, quando chegamos ali com alguma enfermidade, ou algum irmão já chega machucado, debilitado, precisa de uma atenção. E a cada dia que passa, o amor tem se esfriado cada vez mais. Mas se você e eu estivermos lá, fazendo a diferença, nós seremos o sal e nós seremos a luz naquele lugar. E aonde a luz chega, as trevas vão-se embora. E aonde o sal chega, há sabor, há alegria, há prazer naquele lugar. Então você pode mudar um ambiente. Você pode mudar um ambiente. Você pode mudar uma cidade, se você quiser, através do poder de Jesus. Ah, não é possível, pastor. Como? Isso é impossível. Não, isso é possível. Jonas foi até Nínive, depois de muita luta, né? Chegou até Nínive e pregou. A cidade inteira se arrependeu e se humilhou. Inteira. Desde os governantes até as crianças e os animais. Todos se arrependeram. Um homem, uma mensagem, uma atitude. Veja que o que Deus confia em nossas mãos, irmãos, é algo muito grandioso. Nós podemos mudar essa cidade, sabia? A gente pode mudar essa cidade. Porque nós temos aqui na nossa igreja e em todas as igrejas de Ubatuba que seguem a palavra de Deus, nós temos educadores, professores, nós temos enfermeiros, médicos, nós temos construtores, nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos tudo. Entende que nós podemos mudar a sociedade por completa através da palavra de Deus. Mas nós não vamos mudar o pensamento e a sociedade se a gente guardar esse amor aqui dentro. Não, eu amo a Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, né, Jesus? E aí Jesus: sim, filho, eu sei que você me ama, mas como você me ama? Ah, Senhor, eu te amo. É igual a louça. É igual quando eu lavei a louça em casa. Amor, eu te amo. Põe um lixo para mim. Você sabe que eu te amo. Oh, mas você sabe que eu te amo. Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe. Pedro foi tratado, irmãos. Ele foi uma bênção, mas foi tratado por Jesus. Jesus agiu com verdade com ele. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Mostra para mim que você me ama, então. Você vai negar as suas vontades, você vai deixar os seus prazeres para cuidar do que é meu. E assim nós fazemos o reino de Deus, irmãos. Assim nós somos igreja ágape.
Assim nós somos Igreja Ágape, manifestando o amor de Deus. Agora no final de semana do dia 27, se não me engano, nós teremos uma ação evangelística lá no Sumidouro. Tem alguém que é do Sumidouro aqui? Amém, amém. Sabe o que vai acontecer no Sumidouro? O amor de Deus vai se manifestar naquele lugar. A luz vai brilhar assim, ó. As pessoas vão pensar assim, mas o que está acontecendo? Alguma coisa diferente está acontecendo aqui no Sumidouro. Está sendo derramado sal, o sabor, chegou o sal, chegou a diferença. Chegou aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram no Sumidouro e assim por diante em todos os lugares. Até hoje eu recebo mensagens lá dos irmãos de Surubim. Ontem mesmo o José me mandou uma mensagem. Eu faço questão às vezes de falar o nome dos irmãos aonde nós vamos, porque um dia vocês vão ouvir falar dessas pessoas como Igreja de Jesus. E o José, tem 2 semanas, né, Iris, que a gente foi lá? Tem 2 semanas, né, que a gente foi em Surubim. Ele me mandou uma mensagem ontem falando: pastor, ora por mim. Já tem 2 semanas que eu não bebo uma cachaça. Eu orei e falou: Senhor, fortalece a fé do José, Senhor. Eu sei que ele deve estar com vontade. Ele está, assim como nós, temos também os nossos desejos, né? Mas eu falei: Senhor, ajuda ele. Porque nós estamos aqui, ó, juntos aqui. Igreja, um aquecendo o outro, esse louvor e a palavra. E eles, no caso agora lá de Surubim, que não tem ninguém. Tem Jesus, né? Tem o Espírito Santo. Mas não tem ninguém para conversar, para fortalecer a fé ainda. Entende? Jesus pode mudar, irmãos, uma cidade. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abirrogar, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O próprio Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Tudo que Jesus fez foi profetizado e escrito pelos homens de Deus. Jesus veio para cumprir os mandamentos de Deus para nós, irmãos. E nós também temos que continuar essa missão. Nós não podemos viver como se não houvesse consequências e como se não houvesse um amanhã. A gente vai deixando as coisas acontecer e o pecado vai nos levando, os pensamentos, as atitudes erradas, a prostituição, a mentira, o orgulho, o erro. A gente vai sendo levado, como se não houvesse consequência. Mas tudo isso é gerado em mal para nós. Quando nós falamos um dos outros, isso é mal para nós mesmos. Sabe aquela opinião, é só uma opinião. É só uma opinião minha. Essa opinião sua está trazendo para você ou para mim maldição. Quando nós murmuramos contra Deus, aparentemente nada acontece, mas aquilo está gerando em mim maldição. Deus não se agrada de um povo que murmura. Deus não se agrada de pessoas que julguem uns aos outros. O próprio Jesus disse: eu não vim julgar o mundo, eu não vim colocar o mundo em xeque, eu não vim julgar. Eu não vim, Jesus disse. Se ele, sendo filho de Deus, não veio julgar a humanidade, não veio julgar ninguém, quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Jesus falou: sejam sal, sejam luz, sejam discípulos, amem uns aos outros, façam o bem, expressem o amor. Ah, mas Senhor, e o meu irmão que não está fazendo? Opa, não se esquece. Lembra que Jesus disse para Pedro: faz a tua parte, faz a tua parte. Quanto a ele, deixa comigo. Ele, o nosso Deus e a sua palavra há de nos julgar. Amém? Eu quero orar para que cada um de nós aqui, eu vejo aqui vários pontos de pregação, vários pontos da manifestação do amor de Deus. Eu não sei onde cada um de vocês trabalha ou o que vocês fazem hoje,
mas Deus sabe e Deus colocou vocês neste lugar. Vocês têm contato com pessoas que nós não temos. Eu tenho contato com pessoas que vocês não têm. Por isso que cada um aqui pode ser sal e a luz aonde estiver. Amém? E eu sei que essa palavra é viva, e eu sei que essa palavra arde no teu coração, e eu sei que você quer. Eu sei que você quer, assim como eu quero. Nós vamos pedir ajuda a Deus, e Deus vai nos ajudar. Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ensinou através do teu Filho, não somente com palavras, mas também com atitudes, porque Jesus amou os seus, e nenhum daqueles que o Senhor o entregou se perdeu, porque o Senhor amou cada um deles, Senhor, amou com verdade, amou com sinceridade, corrigiu, ensinou. E eu sei, ó Pai, que o teu amor é a verdade, Senhor, mas o Senhor sabe, ó Deus, que nos dias que vivemos, Senhor Deus, as coisas têm sido defraudadas, Senhor Deus, o amor tem sido defraudado, o amor tem sido distorcido, Senhor, e a cada dia, Deus, tem sido um pouco mais difícil, Senhor, trazer a tua verdade. Mas ninguém pode parar o Evangelho de Jesus, e ninguém pode parar a verdade, a igreja de Jesus. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé nessa manhã, Senhor. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espírito, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, coragem, nos dá ousadia, Senhor, para fazermos a diferença, Senhor. Pai, nós somos falhos, nós olhamos para trás, nós julgamos uns aos outros, nós erramos, ó Deus, uns com os outros, mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor mantenha, Deus, a chama acesa em nosso coração, para que possamos fazer a diferença, Senhor Deus, na sociedade. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, faça brilhar a luz do Senhor em nosso coração nessa manhã, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser a luz nas trevas. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser o sal da terra, Senhor, e a fazer a diferença no nosso trabalho, em casa, Senhor, para a nossa família, para os nossos amigos, Senhor, na faculdade, na escola, Senhor, aonde o Senhor nos levar, que possamos ser, ó Deus, a luz, ó Pai, e que as nossas atitudes, Senhor Deus, venham demonstrar o Teu amor, e que as pessoas vejam, ó Pai, o quanto nós nos amamos, o quanto nós nos ajudamos, Senhor Deus, e caminhamos juntos. E assim, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, se cumprirá, e todos saberão que nós somos os Seus discípulos, porque nos amamos uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus, que essa unção, que esse amor ágape, Senhor, permaneça sobre a nossa vida, e que possamos, ó Deus, a cada dia avançar como igreja, Pai. E eu profetizo em nome de Jesus, que essa cidade, Senhor, será impactada pelo Teu amor, porque aqui nessa manhã existem homens e mulheres de Deus dispostos a fazerem a diferença, Senhor, aonde o Senhor nos colocar, para a glória do Teu nome, Jesus. Nos ajuda e nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Que você receba essa unção nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que essa palavra seja poderosa, que ela seja rema, Senhor. E que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, as Suas promessas. E que em nome de Jesus possamos viver, ó Deus, o Teu Evangelho, Senhor. Para que todos saibam, ó Deus, que nós somos os Seus discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia.